Fala galera do sexto ano, beleza? Professor Rafael Lopes aqui de novo com vocês para mais uma aula aí de língua portuguesa e redação. Espero todos que vocês estejam bem e em casa, por aqui está tudo bem, só trabalhando bastante mesmo e até num novo modo de trabalho. Hoje aconteceu, já tive 3 aulas nesse modo e amanhã com a oitava série, né, o oitavo ano pela primeira vez, através do Google Meet, que são aulas online presenciais, né? Uma sala virtual que a gente monta, então as aulas não seriam mais gravadas como essas que eu estou fazendo agora e que vocês vêm acompanhando, mas sim uma aula que possibilita que vocês, ao final da apresentação, da elucidação do professor, possam aí fazer dúvidas, colocações sobre qualquer questão aí da matéria lecionada. Então acho que vai ser uma experiência bem legal para vocês quando isso começar a ocorrer com vocês também, tá bom? Claro que nesse momento eu terei o poder de desabilitar lá o microfone de toda a minha turminha de 72 alunos do sexto ano, porque senão... Tá? Tô brincando com vocês, eu tô com muita saudade mesmo disso, tá bom? Espero que vocês todos estejam bem e vamos então para mais um conteúdo, tá legal? A parte de redação de hoje fala acerca de uma coisa bastante interessante, continuando o nosso conteúdo aí a respeito de entrevistas. Nós falamos sobre o próprio homem, hoje como nós conhecemos esse homem, como Homo sapiens. Tá? Eu escrevi aqui inclusive Homo sapiens, que em termos de definição etimológica significa aquele que sabe, ou na verdade, para a gente não pensar que isso é um tanto quanto pretensioso, é justamente aquele ego sum, né? O ser que se reconhece, aquele que tem conhecimento da sua própria existência, daí o Homo sapiens, tá legal? E o livro traz algumas questõezinhas importantes e provocadoras para vocês e que eu faço para vocês porque eu particularmente sempre defendi essas provocações. A primeira delas seria justamente, de tudo que o homem até hoje já inventou, o que você consideraria que foi o mais crucial, o mais importante? Claro que muitos dirão o fogo, mas como a gente já viu, talvez o fogo tenha sido dado por Prometeus, não é verdade? Então, daquilo que o homem foi capaz de criar, claro, entrando no fogo aí também, o que vocês considerariam mais importante? Fica para reflexão, tá legal? E a segunda parte aí, então, para a gente pensar nesses homens realmente. Pensem agora, nesse momento, em um homem que vocês muito admiram, tá? Quem seria esse homem ou uma mulher, gente? Obviamente, a gente não está trabalhando com gêneros aqui, esmagadora... não vou dizer assim, mas tem uma quantidade, uma grande parte das minhas admirações particulares são por mulheres cientistas, escritoras, filósofas. E então o que a gente está falando aqui, quando a gente está definindo ou se referindo a um homem, a gente está falando enquanto espécie, tá legal? Ok? Então, se vocês fossem pensar em uma dessas pessoas, um homem ou uma mulher, qual seria a pessoa de maior admiração para vocês? Dentre eles, e principalmente, por quê? Isso é muito importante, jovens e jovens do sexto ano. Na vida, vocês verão que o que mais nos faz crescer, evoluir, apreender, é termos de fato alguém como modelo de nossa existência. As pessoas são falíveis, erram, mas às vezes existem pessoas e símbolos e exemplos que nós, enquanto humanos em aprendizagem, devemos olhar para eles e falar: caraca, quando eu crescer quero ser igual aquele cara. Sabe quando falam assim? Isso é muito legal, né? Talvez quando a gente crescer de fato a gente consiga ser de acordo com os nossos exemplos. Eu tinha muito isso na época de vocês, sempre admirei muitos homens e mulheres e mitos, né? Mas hoje, aos 34 anos de idade, eu digo para vocês que isso nunca se encerra. Minha admiração é constante por homens e mulheres, aonde eu ainda quero chegar, ou o saber que eu ainda desejo possuir, ou a beleza de coração e de alma que eu ainda desejo trazer em meu peito, tá legal? Então procurem sempre admirar alguém, ser admirável é algo muito bonito, mas ser capaz de admirar é ainda mais belo, tá legal? Veja, terceira pergunta, você já esteve na presença de uma dessas pessoas que você tanto admirava? Será se vocês gostaram de um determinado jogador de futebol ou na última aula, como vocês disseram, um youtuber, vocês já tiveram na presença deles, né? E eu particularmente já estive, né? Eu sempre tive muita admiração por alguns professores na faculdade, né, gente? Não em escola.
não que não possa ocorrer em escola. E aí eu sempre tive esse receio muito grande, às vezes eu tinha que lidar alguma coisa com ele, eu ficava assim, tímido, morria de vergonha, de timidez mesmo, tá? Isso faz parte do nosso processo de admiração pelo outro, tá legal? E vocês, já estiveram na presença de alguém que vocês muito admiram e como vocês reagiram, tá? É muito bom a gente lembrar que somos todos humanos, todos esses homens e mulheres mais admiráveis também são homens e mulheres que assim como nós sangram, sentem dor, sentem fome, tá legal? Prestem atenção então, leiam o texto por favor a respeito da Terezinha, uma grande atleta aí, que o livro de vocês procura trazer para que vocês possam refletir mais sobre o gênero entrevista, com um número de questões e perguntas sobre essa atleta em questão. Deem uma lida nele, acompanhe o conteúdo de redação, tá? Mas esse primórdio, esse início da nossa aula fica mais para a nossa reflexão. A partir de agora, eu quero entrar rapidamente, tá? Na parte da forma nominal verbal. E o que seriam essas formas nominais verbais que são muito importantes para nós dentro dos domínios aí da língua portuguesa. Tá claro? Para começar, essas formas nominais do verbo são 3, ok? Elas podem ocorrer em particípio, em infinitivo ou em gerúndio. Agora, Rafael, como que isso ocorre? Quando que eu vou saber que é uma forma nominal verbal? Tá certo? Nós vimos na aula passada até algumas questões a respeito do verbo indicativo. No verbo indicativo, se ele está no indicativo, essa é então uma dos seus modos verbais. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo são os 3 modos do verbo. Agora prestem atenção. Dentro desses modos, nós temos também a possibilidade de conjugação através de tempos, não é verdade? Passado, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, por exemplo, tá? Ou seja, dentro desses modos indicativo, subjuntivo e imperativo, nós temos a parte de tempo verbal. Agora, atenção, toda vez que um verbo não tiver nem tempo verbal, nem modos verbais, toda vez então que ele não estiver flexionado nem em tempo e nem em modo, nós teremos a forma nominal do verbo. Tá claro? Olha só. O que seria o particípio, então, enquanto forma nominal? O particípio ele sempre vai ter uma marca de terminação verbal com o DO, D mais O, tá? E passa para nós uma noção de uma ação concluída, uma ação que ficou no passado, tá? Vamos ver alguns exemplinhos que o livro traz para vocês? Treinado, vencido e sorrido. Pode observar essa terminação D mais O em todos esses casos. E a própria noção semântica que nós temos disso, ao ver esses verbos, nós entendemos que todos esses verbos ocorreram no passado, foi uma ação feita no passado e concluída no passado, tá? Embora nós não tenhamos tempo na forma nominal, tá? Então, quando aparecer um verbo, por exemplo, como treinado, e eu pedir para vocês classifiquem esse verbo para mim, vocês vão olhar assim, treinado. Treinado parece uma coisa no passado, então é um verbo particípio do pretérito perfeito. Não, tá? Se é treinado e está em sua forma nominal, vocês vão falar, é o verbo treinar em sua forma nominal particípio, participia no caso, tá? Então ele está na sua forma nominal, ele não tem tempo e ele não tem modo, tá? Ele é uma forma nominal, ele está no particípio. Embora que essa noção aqui pareça que a gente está falando de um passado e é uma ação concluída, mas ele não tem tempo e nem modo. Está claro, corações? Está claro, coraçonas? Tá? Ó, o segundo caso aqui nós vamos falar do verbo na sua forma infinitiva. O infinitivo vai ter a marca do R, isso é um R, embora vocês não acreditem, é um R. Ficou pior ainda, né? É um R. E essa, quando a gente está falando de um verbo na forma infinitiva, a gente está falando de uma ação propriamente dita, ou seja, a ação por si mesmo. Vamos usar os mesmos verbos, ó. Treinar. Treinar. Cadê? Vencer. Sorrir. Olha só, o verbo na sua forma infinitiva, ele está contemplando as nossas 3 conjugações possíveis, né? Primeira conjugação, treinar.
terminado em ar, tá? Segunda conjugação terminada em er, vencer. Terceira conjugação terminada em ir, sorrir, tá? Essa é a forma infinitiva do verbo. Ah, mas qual é o tempo dele? Não tem. Qual é o modo dele? Não tem. Ele é a forma infinitiva do verbo. Está claro? Beleza? E por último, nós falaremos aqui, eu deixei ele por último, que é aqui, creio que mais nos interessa, que é a forma do gerúndio, tá? Que vai ser sempre terminado aí com NDO, por exemplo, e sempre vai demonstrar uma ação que está em curso, muito parecido com aquilo que eu falei sobre o pretérito imperfeito. Na verdade, eu comia, eu falava ontem aos alunos de tal série. Parece que é uma coisa que aconteceu no passado, mas que ainda está em continuidade. Nesse caso aqui, não tem essa continuidade marcada pelo tempo, mas nós estamos falando de uma ação processual. Tá legal? Como assim, Locke? Vamos ver os exemplos? Treinando, vencendo e sorrindo. Não são ideias que passam para nós uma noção de continuidade? Eu sorri. Se eu sorri, ficou lá no passado. Eu sorrirei amanhã. Aí eu sorri, tá? Eu estou sorrindo. Eu não sorrio muito, gente. É horrível, tá? Então, se eu estou sorrindo, gente, é porque há uma continuidade nesse processo aí. Tá tranquilo? Ok? Eu treinei. Pretérito perfeito. Eu treinei lá no passado, uma ação feita e concluída, tá? Eu estou treinando. Se eu estou treinando, terminado em NDO, então, eu estou no processo de treinamento. Eu estou treinando. Nós estamos treinando a língua portuguesa. Se a gente está treinando, então a gente está no processo de aprendizagem. Tá claro? Beleza? Bom, só um cuidado que eu gostaria de falar aqui sobre o gerúndio, de um hábito que na língua portuguesa, no fenômeno marcado pela regionalidade brasileira, nós cometemos muito o chamado gerundismo. E o gerundismo, crianças, é um vício de linguagem. Provavelmente já receberam vocês ligações aí de uma empresa, dessas de telefonia, de banco, alguma coisa. Oi, nós vamos estar oferecendo ao senhor não sei o que, 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 não sei o que. Oferecendo? Por que é necessário fazer isso? Olá, nós iremos oferecer ao senhor, nós ofereceremos ao senhor, tá? Então, ter atenção com esse vício de linguagem que se dá pelo gerundismo. Procurem evitar utilizar o NDO, ou seja, a forma de gerúndio, a forma nominal do verbo, quando você puder simplesmente flexionar o verbo em modo ou em tempo. Tá legal? Nós vamos estar oferecendo ao Senhor tal promoção. Por que isso? Nós ofereceremos ao Senhor. Ok? Está claro, senhores? Mandarei então os exercícios em breve, peço que analisem e observem o item 2.1 da apostila de vocês em continuidade a essa aula, justamente para que vocês fiquem atentos também à parte de locuções verbais, entender o que seria um verbo auxiliar e um verbo principal, para aí a gente poder classificá-lo direitinho. 2.1 da apostila de vocês, tá bom? Assim vocês poderão fazer os exercícios que eu pedirei para que vocês façam. Muito obrigado, foi uma honra estar com vocês de novo. Tchau, valeu!